Olá, professor Alexandre Evangelista, pronto para mais um vídeo? E hoje eu estou, dá uma olhadinha aqui atrás de mim, eu estou no melhor estúdio de gravação possível, uma sala de musculação. Pois bem, a pergunta de hoje é, músculo sabe contar? A saga continua? Volume 2. Então deveria ser uma pergunta, né? Parece meio cine trash da Band. Músculo sabe contar 2? A saga continua. Para responder essa pergunta, eu trouxe um estudo bem recente, que foi publicado em 2015, de Oliver e colaboradores, onde eles trabalham com respostas agudas, tanto de metabólitos quanto de hormônio, a séries de cluster em homens treinados e destreinados. E agora eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, o que é cluster? O que é série de cluster? São grupamentos. Então é uma forma diferente de você fracionar as suas repetições. Trabalha com grupamentos de séries e, consequentemente, você grupa também ou agrupa as repetições. Bom, vamos dar uma olhada no desenho do estudo então. Eles pegaram 23 homens destreinados, 23 homens, desses 23, 11 treinados, 12 destreinados. Dividiram em dois grupos, que depois alternaram, fizeram a mesma metodologia. Os dois grupos passaram pela mesma metodologia. Pois bem, um treinamento mais tradicional, 4 séries de 10 repetições com 2 minutos de intervalo, e um treinamento mais de CLU, de cluster, que eles fizeram o seguinte, 4 blocos de 2 séries de 5 repetições. É isso mesmo, isso é um cluster. Então aqui, 4 blocos de 2 séries de 5 repetições. O intervalo entre as repetições, aqui era de 30 segundos, e entre as séries de 1,5 minuto. Já no treino tradicional, eles faziam 4 séries de 10 repetições com 2 minutos de intervalo. O exercício escolhido foi o agachamento livre, eles trabalharam com 70% de MRM e fizeram coleta de sangue de metabólitos, lactato, GH, testosterona total livre, cortisol. Estudo bem bacana, estudo agudo, para analisar a resposta aguda de um exercício com diferentes intervenções em relação a fracionamento da carga de treino. Para quem não entendeu ainda, está aqui. Então, primeira coisa, o que eles fizeram? Eles fizeram aqui o screening, fizeram a familiarização com o agachamento, fizeram os testes iniciais, 48 horas de intervalo, voltaram para o laboratório, fizeram determinação de uma RM. 48 horas, e aí fizeram um grupo experimental, ou o tradicional ou cluster, e aqui grupo experimental, tradicional ou cluster. 7 dias depois eles inverteram. Quem fez o tradicional foi para o cluster, e quem fez o cluster foi para o tradicional. Pois bem, então você tem aqui as intervenções. O tradicional, eles realizaram 4 séries de 10 repetições, com 120 segundos, 2 minutos de intervalo. Já o grupo de cluster fazia a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta repetição, descansava 30 segundos, fazia a sexta, sétima, oitava, nona e a 10ª repetição, descansava 90 segundos. Então, essa foi a metodologia. Então, 4 séries aí primeiro, de 10 repetições, descansando 2 minutos, também 4 séries, 5 repetições, descansa 30 segundos, mais 5 repetições, descansa 90 segundos, repete mais vezes, mais 3 vezes, somando-se aí 4 vezes no total. A coleta de sangue foi feita antes do aquecimento, após a primeira série, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, 10, 15, 30 minutos depois. Então, bastante coleta de sangue foi feita aí. Bom, e os resultados? Fizeram comparar o que é diferente em relação ao hormônio, ao lactato, em relação a esse fracionamento de carga aí. Então, bom, você tem aí as 2 primeiras figuras, onde você vê o GH e o cortisol. E você vê aqui o treino de cluster, uma barra mais escura, e você vê o treino tradicional. Então, este daqui é o treino tradicional. Esses dois nos interessam. Esse collapsed é interessante, mas vamos focar nesse cluster e nesse tradicional. Vocês podem perceber que o tradicional ele leva pequena vantagem, mas isso não é significativo, não é mesmo? Na verdade, não tem muita diferença entre os grupos. O que existe a diferença é basicamente em relação ao momento pré. Isso acontece também com o cortisol, com exceção de 30 minutos pós-exercício. Parece que o treinamento mais tradicional aqui gerou um aumento de cortisol um pouquinho maior, 30 minutos depois que o treino acabou. Porque aqui fica claro, né? Pré, imediatamente após, 5, 15, 30, 60 minutos depois do treino. Essas foram as coletas de sangue. Pois bem, o lactato, ele elevou-se de forma similar também entre as condições, então não teve diferença entre relação ao lactato. Até aqui parece que só o cortisol varia um pouquinho mais
em um momento muito específico, muito pontual. E a testosterona? Parece que a testosterona ela segue o mesmo comportamento do GH, não há diferença, né? Quando você compara, voltando um pouquinho aqui, o cluster com o treino mais tradicional. O cluster, que é a barra contínua aqui escura, com o treino mais tradicional. Então, como conclusão, parece que realmente, mais uma vez, mais uma prova de que o músculo não sabe contar. De repente você pode falar, mas isso tudo não tem aplicação. Não, ele tem sim, é bacana. É para a gente saber que realmente o músculo não sabe contar. A resposta hormonal, a resposta de lactato vai ser muito similar, mesmo que você fracione, porque na verdade, o que os autores até discutem é que o produto final do estímulo vai ser muito igual, muito similar. Mesmo que você fracione no meio e fracione no fim, num protocolo, no outro você só fracione no fim, descanse no fim, a resposta é muito, muito similar, ok? E em cima disso, então, eu tenho uma proposta. Quando o aluno perguntar para você, professor, são quantas repetições? Você faz que nem a nossa fantástica e extremamente intelectual ex-presidenta. Ai, Jesus. Não vamos colocar meta. Vamos deixar a meta aberta, mas quando atingirmos a meta, nós dobramos a meta. Faz isso, né? Segue aí os conselhos da gênia da presidenta. Faz isso, eu aconselho quando o aluno vier perguntar para você. Eu quero agradecer mais uma vez você que tem me acompanhado aí, você que vem me acompanhando, peça vídeos, muito obrigado, eu tento atender a todos. Eu sei que às vezes os pedidos são meio difíceis, né? Tem muita coisa que não tem estudo na literatura, mas continue pedindo, eu prometo tentar atender a todas e a todas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, querida!